Você tem medo do abandono? Você tem medo de ser abandonada? Eu me chamo Ana, eu sou psicóloga e esse medo ele é muito comum em pessoas que realmente passaram na infância ou na adolescência por algum tipo de abandono ou por algum tipo de negligência por parte dos pais. E isso acaba deixando um registro na gente, porque quando a gente é criança, a gente realmente depende da existência daquele outro para existir. Seja porque a gente tem que ser alimentado, seja porque a gente precisa de algum tipo de apoio emocional para aprender a lidar com as nossas emoções. Então a gente precisa tanto no nível concreto, no nível de ações, quanto num nível afetivo para a gente poder se desenvolver. E o que acontece quando a gente passa por uma experiência dessa quando a gente é muito novinho? Ao longo da vida, a gente vai construindo uma ideia de si, então eu sou uma pessoa amável ou não, eu sou uma pessoa que não tem valor. A gente cria ideias sobre outras pessoas, então as pessoas são confiáveis ou não, as pessoas vão me abandonar. A gente cria ideias sobre o mundo, então o mundo é um lugar legal de se viver ou não, o mundo é um lugar perigoso. E a grande questão é que essa é a forma como a gente lê o mundo, é uma experiência individual e subjetiva. Só que a gente, por essa é a nossa forma de ver o mundo, a gente acaba generalizando isso para outras relações. Então, se eu fui abandonada lá atrás, eu acabo ficando com uma ideia de que todo mundo vai me abandonar, o que não necessariamente é uma verdade. E aí, quando a gente tem essas crenças, a gente acaba tentando achar maneiras de lidar com isso que é muito doloroso. Então, a gente pode criar algumas regras. E tem uma regra que é muito comum que pessoas que passaram por abandono acabam criando, que é: agora eu tenho que encontrar alguém que não me abandone. Só que essa técnica, essa regra que a pessoa cria para poder lidar com esse desconforto, com essa história dela, é uma técnica que não funciona. Porque hoje você não é mais uma criança, você não depende mais da existência de ninguém para estar viva. Eu sei que você pode acreditar muito nisso porque é a forma como você lida com a experiência que você passou quando você era criança. Mas talvez você tenha esquecido de olhar para você e ver que o tempo passou. Você acaba criando uma prisão para você porque você lê que as pessoas elas não podem ir e vir porque o menor sinal que elas derem de autonomia, que não seja vinculada a uma dependência com você, é um risco de abandono. Eu sei que se você tem esse medo e que se você passou a sua vida lidando com isso, pode ser muito difícil escutar isso. Mas eu quero que você saiba que se você foi uma criança que tinha tantas necessidades e sobreviveu a esse abandono real, você hoje como uma pessoa adulta, que talvez ainda não tenha percebido, não tenha desenvolvido essas habilidades, mas que tem um potencial de desenvolver habilidades para poder bancar a própria existência, como que você pode achar que você, quando era criança, era mais forte do que a pessoa que você é hoje? Você já sobreviveu a esse abandono. E esse amor que você busca fora, ele precisa ser encontrado dentro. Porque quando você ter certeza que qualquer um pode ir e vir, que você fica com você, você nunca mais vai ter medo de abandono, porque você sabe que a pessoa mais importante para que você sobreviva está sempre com você. Eu espero muito que esse vídeo faça sentido por aí, que faça mexer alguma coisa, porque passar uma vida tendo medo de ser abandonada é uma vida muito sofrida. E que se isso for uma questão difícil para você de mexer e olhar, que você busque ajuda. Um beijo e a gente se vê amanhã.